E hoje a gente vai dar seguimento a um estudo que já foi iniciado em outros sábados, que trata sobre a influência dos espíritos na vida. Então, influem os espíritos na vida? Né? A gente encontra, quem quiser depois dar uma olhadinha, nas questões 530 a 535b. Hoje a gente vai estudar sobre essa parte, né? essas questõezinhas. E o que me chama a atenção nessas questões é que a gente tende a pensar que essa influência desses espíritos são só de desencarnados para encarnados. E eu costumo lembrar aqui que nós somos espíritos. Então, não é somente de desencarnado para encarnado essa influência na vida, mas também de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Então, a gente não se livra disso nunca. Calma que também não é assim, não é tão dramático, né? E a gente vai tentar entender isso, com licença. E a gente vai tentar entender isso um pouquinho mais nesses próximos minutos que a gente vai conversar. Antes de entender a influência na vida, a gente tem que entender o seguinte. Existe um mecanismo onde os espíritos se utilizam para entrar em contato conosco. E em entrando em contato conosco, aí sim, eles podem trazer alguma intuição, alguma inspiração, alguma influência. E esse construto, eu vou chamar assim, é o pensamento. Alguém aqui está pensando? Alguém aqui está pensando? Alguém aqui para de pensar? Ruim é quando fica aquele pensamento intrusivo, né? Você quer dormir e fica a prova, o trabalho, a dívida, o problema, o marido, a esposa, o filho, né? E aí fica aquela coisa rodando na cabeça sem parar. E por que é assim? Porque nós atingimos um nível de evolução onde nós temos o chamado pensamento contínuo, que é diferente dos animais, que têm um pensamento fragmentado. Então, a gente tem um pensamento contínuo, e que bom que é contínuo. Porque se assim não fosse, nós não teríamos essa capacidade de elaborar, de refletir, de raciocinar, que é característica do ser humano. Os espíritos nos dizem que todas as encarnações, todos os espíritos são em forma humana, a partir do momento que entram no mundo hominal. E a gente vai evoluindo, mas sempre nessa forma humana, e esse pensamento sempre vai ser contínuo, mas com algumas características outras que a evolução vai trazendo. Esse pensamento contínuo, ele é, pasmem, matéria. Isso é fundamental para a gente entender essa influência. A doutrina dos espíritos traz para a gente que o pensamento é matéria. O pensamento não é algo abstrato, algo que alguém disse que me disse, que não me disse, que me disse, que não me disse. Não, o pensamento é algo, de certa forma, palpável. Mas vocês estão palpando os pensamentos? Vocês estão vendo os pensamentos? Mas tem gente que está. A multidão de olhos que conseguem enxergar sabem exatamente o que está se passando na nossa cabecinha agora. Porque é um filme. É um outdoor. Quem está do lado de lá enxerga exatamente o que a gente está pensando. Espíritos superiores veem tudo. Espíritos inferiores têm um limite. Mas, de todo jeito, eles acabam enxergando também alguma coisa. Porque é matéria. E André Luiz nos fala, quando ele começa a estudar sobre os fluidos em evolução em dois mundos e o pensamento, ele traz para a gente que os pensamentos têm características. Por ser matéria, odor. Estou falando de cheiro. E isso é interessante porque a gente vê em reunião mediúnica. Quem aqui ou já entrou aqui no Jeff ou na reunião mediúnica e não sentiu aquele cheiro de flores? Cheiro de rosas, cheiro de qualquer outra flor. E a gente não tem essas flores aqui no nosso jardim, mas a pessoa sente. Quem aqui, de repente, entra em determinado local e sente um cheiro de podre? E não tem nenhum ratinho morto no teto, nada disso. Aconteceu isso comigo. Eu trabalhava no interior e eu, no hotel, era meu primeiro ano,
aqui no Jefa, Sônia, essa história eu acho que você não sabe. E aí eu comecei a estudar, né? Estudar mesmo, né? O Evangelho, ler o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E eu morava lá durante a semana e voltava para casa no final de semana. Foram 5 anos assim. E aí, um determinado dia, eu comecei a sentir um cheiro de podre. E podre, o negócio piorava. E eu estudando, né? Eu comecei, rapaz, isso é algum espírito aí querendo perturbar. Podre, mas podre. E quando eu chegava perto do banheiro, era pior. Aí eu olhava na privada, eu olhava tudo limpinho, tudo maravilhoso, tinha algum bicho morto, nada. 2 meses depois, o dono do hotel que eu estava hospedado, ele disse, Arthur, eu fui ver o que era aquele cheiro que tu falasse. E a gente não estava achando nada, até que a gente bateu no teto. Era um ninho de ratazana que tinha no teto, e tinha uns que estavam mortos. Por que eu estou trazendo isso? Porque vejam o que eu pensei. É uma manifestação espiritual que eu estou passando? Ou é alguma coisa aqui, deste mundo? Estou dizendo isso porque muitos de nós acabam trazendo que quando acontece um fato que a gente entende como extraordinário, foram os espíritos influenciando na minha vida. Eles estão brincando comigo, é um poltergeist. Não, muitas vezes não é. E é muito importante a gente saber fazer essa separação, porque isso vai nos ajudar a lidar com mais tranquilidade quando de fato for. Então a gente precisa estudar e ter a tranquilidade de observar, como o próprio mestre Lyonês nos mostrou. Investigar, refletir. E esse pensamento, ele tem cheiro, ele tem forma, ele tem cor. E esse pensamento, ele é capaz de atingir distâncias longínquas e formar o que muitos conhecem como formas-pensamento. Formas-pensamento são construtos, né, que eu penso no mundo espiritual, por exemplo, sei manipular os fluidos, eu penso numa cadeira. A cadeira é formada. Claro que não é mágica, não é bem assim, né? Eu penso numa cidade, eu penso em até um bicho, e esse bicho é formado. Os agêneres. A gente acha que é um espírito e muitas vezes não é. É um construto a partir do pensamento. E ele pode ser até palpável para aqueles espíritos que o enxergam. E para a gente que durante o nosso sono, quem aqui já viu aquele famoso, que chamam, né? O diabinho encolhidinho perto do armário, no cantinho da parede, quando acorda de noite. Alguém já viu? Alguém já teve isso? Paralisia do sono, aí quando olha assim, está lá o bichinho lá, abaixadinho. Eu já. E mais de uma vez. Mas no meu caso, é outra história. E aí, quando a gente vê aquilo ali, é um espírito que está ali? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser um construto de um pensamento, de algum espírito, aí sim, querendo te perturbar. Ou a gente só tem amiguinhos? Então vejam que essas influências que eles trazem a partir desses construtos já começam a afetar nossa vida. Porque a gente já vai ficar mais cansado, amedrontado, nervoso. E quando a gente vai dormir, não dorme. Porque a gente tem medo de dormir, porque quando eu durmo, eu encontro com o diabinho encostadinho no armário. Não quero. Quem aqui tem pesadelos à noite? Talvez alguns, né? Não precisa levantar a mão. Quem tem muito pesadelo tem uma característica dessa que eu acabei de falar. Fica nervoso, ansioso, com medo de dormir. Porque, de fato, de noite, pode ter a influência espiritual? Pode. Mas pode ser o agênere, pode ser a forma pensamento. E como é que a gente se mune ou pode diminuir isso? Mudando nossa característica pessoal, transformando-nos numa pessoa melhor e fazendo o evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana, e também, quando for dormir, orar fervorosamente, entrar em prece e pedir ao seu anjo da guarda que lhe proteja, que lhe ajude, que esteja junto com você a noite inteira fazendo algo de bom. Agora, isso não adianta se durante o dia tu faz um monte de presepada. Se tu faz um monte de presepada durante o dia e chega de noite, papai do céu, eu me comportei, viu? É que nem quando vai pedir presente para Papai Noel, né? Eu me comportei, eu sou uma criança boa. Não, não é assim. Porque a gente pode até esconder as nossas coisas dos companheiros encarnados. Mas dos desencarnados e de Deus, sinto informar, a gente não esconde nada. Então, isso é um exercício já nosso de transformação dos nossos próprios pensamentos, para que quando a gente chegue do lado de lá, a gente consiga auxiliar e influenciar positivamente aqueles que amamos.
aqueles que gostamos, aqueles que queremos ajudar. E nesse estudo é dito ainda também na Evolução em Dois Mundos que quanto mais forte for o sentimento impregnado nesse pensamento, mais força ele vai ter de impacto. Então, se eu estou cheio de ódio, de raiva, aquele desgramado, aquele mal-assombro do meu chefe, né? Chega lá um negócio para... Coitado do chefe. Às vezes não fez nada, ele está apenas seguindo a ordem de alguém, que é o chefe dele, que é ele que vai... Enfim, né? E a gente está lançando lá aquela forma de pensamento, aquela vibração deletéria para ele. Aí alguém diz para mim, Arthur, então macumba pega. Macumba pega. Trabalho para fazer mal, alguém pega. Não vou usar a palavra macumba não, porque é importante a gente lembrar que as religiões de matriz africana, elas não são todas vão fazer o mal para alguém. Tá? Muitas delas são espiritualistas, igual a doutrina dos espíritos, mas seguem outros matizes, outros direcionamentos, mas são boas. E dentro do próprio espiritismo, tem pessoas que utilizam o espiritismo para fazer o mal também. Tá? Então, peço desculpa quando eu usei o termo macumba, né? Porque normalmente é pejorativo, e aí fez sentido eu trazer essa explicação aqui agora para vocês. Tá bom? Então, quando a gente faz isso, o que é que acontece? Emana para alguém um trabalho, uma coisa ruim. Vai pegar? E aí, pega? Sim ou não? Pega? Pega? Depende. Na dúvida, respondam sempre, depende. Depende. Depende de quê, Arturo? Da sintonia. Quem eu sou? O que eu faço do meu dia a dia? Como estão meus pensamentos? Estão vibrando naquela direção negativa? Se tiver, meu amigo, aí dá match. Olha o Tinder. Aí dá match. Dá match e aí você acaba absorvendo aquilo ali, sim. Mas se você tem um pensamento de uma vibração mais elevada, atitudes de bondade, de harmonia, de tranquilidade, ela bate e volta. E volta para quem mandou. E aí, ó, né? A coisa fica... Porque o pensamento, ele vai atingir primeiro você que emanou. Você. E ele pode se distribuir para os outros? Pode, mas depende desta sintonia. E é importante dizer que sintonia é diferente de afinidade. A sintonia é a vibração que a gente emana. A afinidade são os gostos. Eu gosto de futebol, fulaninho gosta de futebol. Eu gosto de me acabar de comer pizza, fulaninho gosta de se acabar de comer pizza. Eu gosto de ir para a festa, fulaninho gosta de ir para a festa. Isso é afinidade. E entendo a afinidade, é muito mais fácil e rápido fazer a sintonia, que é de caráter vibracional, energético. Beleza? Então a gente já está entendendo um pouquinho que existe sim algumas influenciações. E a gente influencia a nós mesmos. Espera aí, Arthur, eu sou um espírito que penso e influencio a mim mesmo? É. Na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec nos traz um estudo, um artigo que versa sobre as doenças fluídicas, ou as infecções fluídicas. E essas infecções fluídicas, elas são de nós para nós mesmos, muitas vezes, quando a gente fica constantemente tendo pensamentos negativos. Pensamento não é matéria? Então, o pensamento impregna no nosso perispírito, e se a gente continuar insistindo nesses pensamentos, do perispírito ele passa para o corpo. E aí só alegria. Enquanto está no perispírito, a gente está lá fazendo um tratamento na casa espírita, está mudando, né, o procedimento, beleza. Mas se a gente continua insistindo, passou para o corpo, aí a gente tem que procurar um médico da carne. Ah, Arthur, então quer dizer que se eu estiver achando que eu estou com alguma doença, eu vou primeiro na casa espírita para me tratar? Não estou dizendo isso. Tem que tratar com o médico, com os profissionais de saúde aqui encarnados, porque Deus traz essa possibilidade para que a gente busque. E aí faz o tratamento espiritual em conjunto. Até porque o tratamento espiritual, ele também não vai te salvar. Ele vai te ajudar. A gente tem uma tendência a jogar a responsabilidade para o outro, quando a responsabilidade, ó, é minha, é sua, é nossa. Tem jeito, não tem jeito. Isso não é para a gente ter medo, não, gente. Isso é para a gente observar. O poder está nas nossas mãos. E está mesmo. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses.
podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então não tem para onde correr. Então, isso não quer dizer, de novo, que a gente não conte com a ajuda dos outros. A própria doutrina de Jesus, aí eu não falo nem da doutrina espírita que reforça isso, é da gente se ajudar mutuamente. E o Espiritismo reforça isso como o cristianismo redivivo, né? Então eu vou ler algumas perguntinhas e vou fazendo alguns comentários, tá? Enquanto a gente vai lendo as perguntinhas, certo? Deixa eu baixar aqui. Isso foi o preâmbulo. Pronto. Então a gente tem a questão 530. Na questão 530, os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos os pequenos transtornos da vida? Olha a resposta. Eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, olha aí, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que a tua baixela de se quebra é antes em virtude do seu descuido do que é culpa dos espíritos. Questão 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram, sem motivo determinado, por simples malícia, por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo. Isso aqui é muito importante a gente parar para entender um pouquinho mais. A doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, e também no Evangelho também trata sobre isso, fala sobre a ordem dos espíritos. E dentre a ordem dos espíritos, nós temos 3 ordens principais. A terceira, a segunda e a primeira. Sendo a terceira aquela dos espíritos que sentem uma influência muito grande da carne e da matéria em detrimento às noções do espírito. São aqueles espíritos que estão arraigados à matéria e aí tem uma tendência ainda à maledicência, ao mal, à ignorância, à leviandade e alguns à neutralidade. Sabe aquele que está em cima do muro? Alguém aqui fica em cima do muro de vez em quando? Não sabe se vai para um lado, não sabe se vai para o outro, se defende aqui, se defende ali, se posiciona de um jeito ou de outro. E, gente, eu não estou dizendo aqui que se posicionar é fácil, não. Principalmente quando a gente está no meio de espíritos de terceira ordem que querem perturbar. Porque se você se posiciona de um lado, alguns que acreditam que aquela é a verdade absoluta, tome cancelar você. Cancela, 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 cancela. Aí você, não, eita, peraí, não. Então, peraí, eu estou errado, né? Vai para o outro lado, aí do outro lado, tome cancelar você. Aí tu, e agora? Aí alguns preferem não discutir para ter paz de espírito. E está tudo bem. E está tudo bem. Eu penso da seguinte forma. Nós não temos livre-arbítrio? Por que raios a gente quer interferir no livre-arbítrio do outro? Fale, diga, o que é que você acha? Eu não acho nada, meu amigo, eu estou em paz. Mas você tem que falar, senão você fica do lado daquele outro. Ou fica do lado daquele outro. Poxa, gente. Cadê a tolerância? Cadê a harmonia? Cadê a paciência? Cadê a compaixão? A amorosidade? Vejam quantos de nós no mundo, eu não estou falando nem de Brasil, estamos sofrendo de transtornos mentais. Por que isso? A intolerância está gigante em todos os processos. São guerras, quando não guerras mesmo geográficas, são guerras de pessoas, de ideias. Não existe mais a possibilidade de você dizer o que você pensa sem levar um fora gigantesco e até um cancelamento de alguém que pensa diferente. Onde está a construção do saber tão legal que são os opostos conversando? O processo dialógico da aprendizagem é importante que a gente veja todos os matizes e a partir daí a gente escolhe o que a gente vai seguir. E se eu não concordo com o que meu amigo faz, vai com Deus, amigo. Vai tranquilo. Então, assim,
é muito importante que a gente pense sobre isso, porque o negócio está insuportável. Insuportável. Né? E aí a gente vem aumentando os índices de depressão, de ansiedade, de burnout. Gente, cresceu loucamente o índice de burnout nos atendimentos. E também de suicídio. Eu vou falar com a pessoa que eu acho que me ama e a pessoa, porque eu penso diferente dela, não quer falar comigo. Onde está a caridade? Onde está o amor, que a nossa amiga falou aqui? O amor, o caminho de Deus. E aí a gente tem os espíritos de segunda ordem, são aqueles espíritos bons, e aí eles têm ainda coisas para evoluir, mas já são bons, e os de primeira ordem, que são os espíritos puros, como Jesus. E são exatamente esses espíritos de terceira ordem que fazem essas leviandades, essas maluquices, essas brincadeiras. Quem aqui já se colocou num local onde estava atrasado? Normalmente isso acontece quando a pessoa está muito atrasada. Cadê a chave do carro? Cadê a carteira? Cadê a chave de casa? Nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Ninguém. Cadê o meu livro de revisão que eu botei para levar para fazer, estudar na prova antes do portão fechar? Some. E sabe o que é pior? Às vezes ele não some, ele está lá no mesmo lugar. Mas a influência que exercem em nós faz a gente cegar para a coisa que está na nossa frente. E esse tipo de influência também influencia no cegar pensamentos e discernimento, dependendo da abertura que a gente faça. Essa história da neutralidade mesmo que eu falei agora, muitas vezes acontece isso. Mas depende, de novo, da nossa sintonia e da nossa afinidade com esses espíritos. A gente está passando por um momento de turbulência muito grande no mundo espiritual pelo processo de transição planetária. Então, aqueles espíritos que estavam há muito tempo nos seus cantinhos, nos seus abismos, mandando e desmandando de lá, eles estão vindo à superfície e muitos deles estão encarnando. E isso traz uma psicosfera mais pesada para todos nós. Daí a necessidade mais forte da vigilância e da oração, para que a gente possa alinhar-nos com nossos anjos guardiões e os espíritos superiores e evitar um pouco essa influência. Por que eu digo evitar um pouco? Porque eu acredito que ninguém aqui é perfeito para não sentir nada. Eu acredito. Posso estar enganado. De repente tem alguém perfeito aí, tem algum Jesus Cristo. Eu não vi, eu não sei. Se apresente depois e nos diga. Então a gente vai sentir, sim, os impactos. A gente vai adoecer, sim. A gente vai ficar frustrado. A gente vai ter uma dificuldade de pensamento, de reflexão, de sono. Vai. Mas até onde isso vai? Aí vai depender do que a gente quer. E aí depende muito de uma coisa que vem quando a gente trata. Lá na academia, aí dentro das ciências, a gente trata da espiritualidade. E aí a espiritualidade ela tem a ver com ação, com movimento, baseado no propósito de vida que você tem, no sentido. E aí a gente trazendo aqui para agora, para a gente. Qual é o sentido da vida para vocês? Qual é o propósito de cada um de nós estar aqui? Alguém já parou para pensar? Porque quando a gente para pensar isso, ou a gente entra numa vibração bad, uma bad trip, porque eita, eu não sei de nada, estou perdido, ou a gente começa, poxa, eu não estou no meu caminho. O meu caminho é esse e eu estou indo para esse. E aí quando você não toma conta do seu caminho, outros tomam. E aí começa a influenciar você mais fortemente para que você não retorne a ele. É que nem a historinha dos tijolinhos amarelos, né, de Oz, que eu já contei aqui. Os tijolinhos amarelos são o nosso caminho. Se a gente sai do nosso caminho, o que é que acontece? Macaco voador, cobra, lagarto, casa, xícara quebrando, bronca. Mas até isso ajuda você a voltar ao caminho. Porque vai lhe trazer sofrimento. E mesmo lá, fora dos tijolos amarelos, você pode encontrar amigos que estão também perdidos, querendo voltar. E aí você encontra o espantalho. E aí você encontra o homem de lata. Aí você encontra o leão. Né? Que são metáforas daqueles sentimentos que você precisa construir para vencer e seguir o seu propósito.
Então, propósito, gente. Propósito. E aí, quando a gente tem o nosso propósito, fica mais difícil a gente sofrer uma influência negativa. Porque a positiva vem o tempo todo. Quando você está no seu caminho, é o tempo todo. Você escuta. Você sente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu ia fazer um seminário sobre depressão e ansiedade lá na faculdade. Eu estava estudando medicina ainda. E aí, na época, eu não conhecia muito bem os livros, as literaturas e tal. E aí eu fui correr. Aí entrei em contato com o meu anjo da guarda e falei, vamos lá, me ajuda, porque eu não sei onde eu vou estudar, onde eu vou pegar isso e tal. Veio na cabeça a imagem e o nome, Compêndio de Psiquiatria. É o quê? Eu ouvi, Compêndio de Psiquiatria. Compêndio de Psiquiatria? Que livro é esse? Eu não conhecia. E tem um livro, exatamente, que é o Compêndio de Psiquiatria de Kaplan e Sadok, que é considerado um dos melhores livros para você estudar a saúde mental. Aí eu... E aí, quando eu vou abrir o livro, ainda encontro lá. E é muito importante abordar também a religiosidade e espiritualidade dos pacientes. Está lá. Está lá. Trazendo um pouquinho isso que a gente está conversando aqui agora. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531a. Pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Sim, pode-se orar por eles e, ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Então o cabo insiste, se você não está... Ele deixa, para de insistir. Aí um comentário de Kardec. A experiência prova que certos espíritos perseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. Na reunião mediúnica, a gente vê muito isso. Muito. Muitos de nós aqui fazemos ou já fizemos tratamento, e a gente que participa de reunião mediúnica, a gente vê um pouquinho das histórias que aconteceram ou que estão acontecendo naquele momento de perseguição. E a gente vê muitas vezes que aquele espírito que está ali, ele sofreu muito na mão daquele que ele está perseguindo. E ele acha-se no direito de cobrar por aquilo que o outro fez a ele. Não chega apanhado em casa, né? Assim, às vezes, a nossa educação para os nossos filhos. O que a gente está ensinando para essas crianças quando fala um negócio desse? Revide, viu? Se chegar em casa assim, eu vou lidar com cipó. Cuidado, gente. Existem determinadas coisas que a gente passa de uma geração para outra que acabam deixando a sociedade em si mais fragilizada. Porque a gente alimenta ódio, intolerância. É diferente de dizer, teve briga, foi, poxa, fala lá com a sua professora, chame ela, diga o que foi que aconteceu. Passa para a escola aquela situação, conversa com os pais. Aprende uma atitude mais positiva frente àquela dificuldade. Aí alguém diz, Arthur, você está parecendo um coach. Não, não estou. É porque assim, a atitude positiva modifica. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Há males que vêm para o bem, não? Alguém aqui já passou por algum mal que trouxe algum bem? Olha, estou sendo coxo de novo, né? Mas a gente tem que aprender, não tem jeito. A gente está no mundo de expiações e provas, os maus existem. Que nós não sejamos eles, mas existe. Ai do mundo, porque vêm os escândalos, mas ai mais daquele que por onde venham os escândalos. A gente está no mundo que tem escândalos, não tem como. Então a gente precisa entender isso. E aí eu lembrei da história de Nick, é porque eu não sei pronunciar o nome dele não, viu? Me desculpem. Nick Vujicic, que é um australiano. Ele nasceu sem braços e sem pernas. Sem braços e sem pernas.
A vida dele super difícil, tanto que com 8 anos ele tentou suicídio. Não conseguiu. E começou a ter insights e intuições e processos que começaram a trazer uma resiliência, uma esperança, uma fé e uma coragem que o motivaram, aos 17 anos, a abrir uma sociedade para pessoas sem membros. E ele, hoje em dia, ele viaja ao mundo inteiro fazendo palestras motivacionais para essas pessoas que estão sem esperança. Sem braços e sem pernas. Né? E é interessante que a gente lembra também de uma história contada, eu não lembro exatamente a obra, daquela pessoa que realmente ela nasce sem membros. E no momento, né, de lucubração, de conversa com os espíritos, é dito a essa pessoa que ele nasceu sem membros, porque quando ele nasceu sem braço, ele era um suicida. Quando ele nasceu sem braço, mas com as pernas, por exemplo, ele corria e se jogava na frente de alguma coisa para morrer. Estou resumindo bem a história, tá? Por causa do tempo. E aí, nessa vez, ele nasceu sem braços e sem pernas, para não ter a possibilidade disso acontecer. Há males que vêm para o bem. Isso não quer dizer que a gente vai olhar para a pessoa e vai dizer, pode sofrer, rapaz, tu é ruim mesmo, nasceu sem braço e sem perna, tu é um espírito, viu? Do pior. De jeito nenhum, gente. São exatamente eles que a gente vai abraçar com mais força, que vai acolher, que vai estar junto, porque é muito doído. É muito doído. No próprio evangelho está lá. É lícito abreviar a dor de alguém se, de repente, aquilo ali tem que seguir seu curso? Como é que a gente sabe se aquilo ali, naquele momento, tem que seguir o curso? Como é que você sabe que, de repente, você não está ali como um instrumento para acabar com a dor, porque acabou o sentido daquela dor naquela pessoa? E aí a gente deixa de fazer. Porque a gente acha que aquela dor tem que seguir, quando, na verdade, o que a gente tem que pensar é o contrário. O que eu posso fazer de bem na minha caminhada? Tire os espinhos que você conseguir tirar. Tire. Tire. É importante a gente lembrar disso também, né? Aí vem, né? 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Aí ele fala, às vezes, como prova, mas frequentemente se recusam. 533A, eu vou resumir agora, tá, gente? Para dar tempo de falar tudo. 533A, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores, uns e outros. Isso depende da intenção. O que é fortuna para a gente? O que é riqueza para vocês? Pensem, 2 minutinhos, não dá tempo. 10 segundinhos. Pensem em 10 segundinhos. O que é riqueza para cada um de vocês? Pensa aí. É uma lancha? Um carrão, uma Ferrari. Uma casa de praia. Ouro, muito ouro, ouro. Minas do rei Salomão. Tudo isso junto. Será que é isso? Conta-se que uma senhora pobre, ela vinha andando com seu filho no colo. E ela passando por uma caverna, ela escutou uma voz. Entre e pegue quanta riqueza você puder carregar. Será seu. Entre, venha-se embora, tem muito ouro aqui dentro, pode entrar, venha-se embora. Detalhe, você entra, mas quando sair, a porta vai se fechar para sempre e você vai ficar com tudo aquilo que você pegou. Mas não vai poder entrar novamente. Show, vamos embora. Entrou. E aí estava lá pegando, tal, botando na roupa, botando no bolso, botando no chapéu, botando em todo canto. E a criança no colo, né? E ela querendo pegar mais ouro e mais não sei o que, a criança no colo. Peraí, botou a criança no chão rapidinho, para ter mais mão para pegar as coisas, né? E aí pegou. Aí a voz diz de novo, mais 8 minutos você tem. Parece o Silvio Santos falando, né? As portas da esperança. E aí, aconteceu de ela pegar. Corra que vai fechar. Aí ela correu. A porta fechou. Cheia de ouro. E a criança estava onde? Quais são os nossos tesouros? Qual é a nossa fortuna? O trabalho, a gente pode ser substituído. Uma amizade, talvez de uma festa, a gente pode ser substituído. Mas naqueles que estão junto com a gente, principalmente na nossa família, a gente não pode ser substituído.
Então, que fortuna é aquela que a gente tem? Qual é o nosso tesouro, que é exatamente aquilo que tem que encher os nossos olhos para a gente cuidar? E é interessante porque quando a gente vai ler a doutrina dos espíritos, ela fala muito sobre isso, desses espíritos levianos, maus, atordoados, que muitas vezes encarnam naquela nossa família para que a gente possa reatar, ou atar pela primeira vez, porque antes não tinha, uns laços de amor, que é o caminho para Deus. Como a gente vai exercitar o amor se a gente só está do lado de alguém que ama a gente? É a prova e expiação. É a transformação que a gente precisa fazer em nós, de saber olhar para aquelas criaturas que nos querem mal e desejar-lhes o bem. E tentar fazer-lhes o bem, mesmo com ingratidão. Rossandro Kingley, ele faz algumas palestras sobre esse processo de educação e do empoderamento emocional. Ele fala que muitos dos pais, das mães, eles estão perdendo a mão de como educar seus filhos. E por causa disso, esses filhos acabam se tornando muito rebeldes e muito cheios de direito a ponto de mandar nesses pais e nessas mães. E ele diz o seguinte, ele diz, é função do pai e da mãe vigiar seus filhos. É forte assim que ele diz. Vigiar. Isso não quer dizer que a gente vai sair proibindo, brigando, esculhambando a vida do filho, não dando uma certa liberdade para ele. Mas existe limite. Eu jogo um joguinho tal. Ok, esse joguinho aí que tu joga, qual é o enredo dele? Deixa eu ver. Fala sobre quê? Mostra sobre quê? Tem violência, tem arma, tem pornografia, tem... Tem que saber, gente. Tem que saber. É nossa função. Porque senão essas crianças se perdem. E lá na frente, quando a gente quiser tomar o nosso lugar de pai e de mãe, a gente já perdeu. A gente vira amiguinho dos filhos. E eu digo amiguinho no termo pejorativo. Porque ser amigo dos filhos é fantástico. É importante. Mas existe uma hierarquia. Existe uma função de pai e de mãe. E eu não estou dizendo que é fácil não, tá? Porque eu também sofro lá em casa para tentar fazer as minhas... Porque a gente tem essa necessidade de ser amado. E às vezes a gente acha que ser amado é dizer sim, 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 tome. Não é. Não é. Então é um exercício que a gente precisa fazer. E aí a gente vê isso. Porque quando a gente pensa em educar alguém, quando a gente pensa em mudar a sociedade, o que é que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? É muito sério. E a gente mesmo, a gente escuta um amigo ou um outro e acaba cedendo, porque, vamos lá, revidar é muito fácil. Agir na brutalidade, gente, é muito fácil. Porque a gente ainda está muito próximo disso. E muitas vezes, quando a gente age na brutalidade, grita com alguém, quebra alguma coisa, dá uma satisfação. E está tudo bem, porque a gente está crescendo. A questão é, fez, se sentiu bem, depois para. Calma que eu ainda estou em evolução. Vou tentar não fazer de novo. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria por isso influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocaste mal. Você está tomando conta do seu caminho, repito, ou está permitindo que outros invadam o seu território? Qual é o caminho de vocês? Qual é o propósito de vocês? Vocês vão permitir que qualquer um que chegue na vida de vocês vai influenciar você para um canto ou para o outro, ou você vai tomar conta do que é seu? 5 minutinhos, então está dando certo. Vai funcionar. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer. Agradeceis sobretudo a Deus. 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Porque, quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Aquele que muito é dado, muito será cobrado.
Gente, só o fato da gente estar aqui, hoje, agora, muito nos foi dado. Alguns por merecimento, alguns por misericórdia, alguns um pouco dos dois. Mas o que importa é que recebemos muito. Isso quer dizer agora que eu vou sair por aí agora fazendo todas as caridades possíveis e imagináveis? Não. Você vai se preparar para fazer isso. Porque Paulo de Tarso, quando tentou fazer isso sem se preparar, levou pedrada, levou fora e quase endoidou. Se recolheu, se preparou e aí voltou com tudo. Então esse é o convite que a gente faz a todos nós que estamos aqui agora. Vamos nos preparar para influenciarmos a nós mesmos e os outros de forma positiva, com muito amor, compaixão, cuidado, carinho, paz e harmonia. Que Deus nos abençoe.